Então, vamos lá? Vamos começar a nossa primeira aula ao vivo do Plano V. Pessoal, quero dar boas-vindas a todos vocês. Obrigada pela confiança. Esse aqui é o Plano V 3.0 e o que eu fiz nessa versão nova do meu produto foi atualizar os nossos processos, né? A nossa realidade. Então, eu mostrei durante todo o Plano V como é que a gente trabalha hoje, né? Como é que a gente evoluiu nesses últimos meses e até chegar aqui, justamente porque a gente conseguiu avançar muito estrategicamente, mas a gente também conseguiu avançar muito em questão de processos, a gente ficou mais eficiente, a gente ficou mais produtivo, né? As coisas que a gente produz hoje são mais assertivas. E é normal, né? A gente vai evoluindo o que a gente fazia antes de uma forma mais complicada, a tendência é se tornar cada vez mais simples. Então, hoje, especialmente hoje, a gente tem essa aula ao vivo para eu mostrar aqui em detalhes, né, o nosso backlog, mostrar para vocês por que essa diferença, né, entre sair de um checklist de lançamento para um backlog, mostrar para vocês como que funciona essa filosofia e como que isso nos ajuda a fazer os lançamentos organizados e fazer os lançamentos com muito mais assertividade. Um ponto importante, não adianta ter organização, não adianta entregar todas as demandas se você não tem a entrega estratégica, né? Você não consegue atingir as suas metas, os seus resultados. Então, a gente vai juntar o resultado, que vem através de uma estratégia bem executada, com a produtividade, né? Que são os processos para que vocês consigam ter poder de execução mesmo e acelerar aí a, os lançamentos de vocês, né? Então, queria dar boas-vindas para vocês a essa versão nova do Plano V. Qual que é a ideia desse produto? A gente tem aquela base que está gravada, a gente vai liberando essas aulas e eu vou trazendo aulas ao vivo, né, em cada um dos módulos. É como se a gente fosse fazer uma grande recapitulação, eu trago aqui de uma maneira mais íntima com vocês, né, para a gente poder agregar ainda mais detalhes, tá? O que que a gente tem hoje, que provavelmente vocês também, né, passam, o mercado todo passa, e aí eu queria que vocês fossem me colocando no chat aí, Ellen, isso acontece comigo direto, ou Ellen, eu já passei dessa fase, para eu entender exatamente, né, o que que vocês estão vivendo. A gente tem esses problemas relacionados ao dia a dia do lançamento. A gente sabe que lançamento é uma estratégia de marketing que tem muitos passos, que tem muitas fases e, consequentemente, tem muitas tarefas. Lançamento é um evento, só que é um evento online. E aí a gente tem um panorama da maioria do mercado se perdendo nesse processo, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Parece que você está sempre trabalhando muito, mas não consegue dar vazão às coisas. Você está sempre trabalhando muito e não consegue fazer com que as coisas saiam, né, em um nível de excelência. E aí, quem está fazendo sozinho costuma se perder, mas quem tem equipe também costuma se perder. Porque né, a gente tem como padrão? Muitas vezes essa equipe não faz o que deve ser feito dentro do prazo, ou quando faz, não entrega o que precisa ser entregue. Às vezes aquela sensação de que você está falando a mesma coisa o tempo inteiro, recebendo as mesmas perguntas da equipe, a equipe, né, erra sempre as mesmas coisas. Então, entra lançamento, sai lançamento, parece que a gente vive sempre um looping infinito aí de, putz, os mesmos erros, as mesmas perguntas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de prazos. Então, a gente quer sanar isso com vocês, né, através do plano V, para que vocês possam viver uma vida, né, do digital mais tranquila, mais assertiva e com menos estresse mesmo, sabe? Acho que a palavra é essa. Uma das palavras que eu mais escuto é o tal do burnout, né? Ah, tô muito estressado, só vivo pro trabalho e não tenho tempo mais para nada, tô quase divorciando. Então a gente vai
aí trabalhar para que vocês não passem mais por isso. E aí, um dos pilares, né? Então, para quem já assistiu às aulas, já percebeu como é que a gente trabalha de uma maneira bem ampla, e um dos pilares é justamente a documentação dos processos, né? É justamente a gente ter o passo a passo, não só do lançamento, tá? Mas nesse caso a gente vai falar hoje do lançamento, mas é a gente ter esse passo a passo organizado. Só que existe uma diferença no mercado entre você ter um checklist, vamos dizer assim, um checklist de lançamento. Então, eu tenho ali todas as tarefas que eu preciso fazer dentro de um lançamento, e eu tenho um backlog, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Qual que é a diferença entre o checklist e o backlog? É justamente que o checklist, ele é uma sequência de tarefas que vocês precisam aplicar. O backlog é um manual de execução. Então, dentro do backlog existe o checklist. Só que no meu backlog eu vou ter um descritivo completo de tudo que precisa ser feito, de como precisa ser feito, e eu vou ter as diretrizes dessa produção. Isso significa que quando a minha equipe ou quando eu é, começar a produzir, eu tenho um setup ali que me direciona. E quanto mais clareza a gente levar para as pessoas que trabalham com a gente, mais elas vão produzir de uma maneira assertiva. Então, o backlog ele é capaz de fazer com que uma equipe júnior performe num nível maior do que simplesmente uma equipe júnior, né? E você consegue fazer com que as pessoas evoluam a ponto de saírem do júnior para o pleno e para o sênior de uma maneira mais rápida. Porque o que eu quero é que a minha equipe entenda o que ela está fazendo. Então, quando a gente faz, por exemplo, um lançamento, o designer, né, ele precisa criar as artes com uma qualidade? Precisa. Mas ele precisa saber por que que ele está fazendo aquilo. Por que que aquele criativo tem que ser daquela forma? Por que que aquela página é importante? Por que que aquela peça específica, quando o videomaker, ele edita um vídeo, por que que aquele vídeo ali, ele existe? Então, quanto mais a sua equipe entende dos fundamentos, quanto mais a sua equipe tem clareza da importância do trabalho dela, né? Então, o videomaker, o designer, o copy, qualquer pessoa na sua equipe tem que ter clareza de como o trabalho dela, né, impacta no todo e no resultado. E o backlog, o processo de lançamento como um todo, ele faz isso, né? O propósito é esse. Então, um bom líder, ele tem que saber delegar e tem que saber entregar a tarefa de uma maneira clara e mostrando para aquela pessoa qual que é aquele resultado. E esse é um grande problema do mercado, inclusive vou abrir um looping aqui, que não é exatamente o nosso tema, mas esse é um grande problema no mercado quando a gente pensa em gestores de projetos, né? Então, hoje a gente tem um monte de gestores de projetos no mercado, e a grande maioria deles só sabe delargar ou delegar de uma maneira bem, né, bem objetiva ali as tarefas. Mas aquele gestor de projetos, ele não sabe explicar para a equipe por que que aquilo é importante. Muito menos ele sabe avaliar se aquilo que a equipe está entregando faz com que o resultado chegue, né? Nos deixa mais perto do resultado. Então, não adianta você ter um gestor de tarefas que é uma pessoa só, um gestor de projetos, que na verdade é um gestor de tarefas, né? O gestor de projetos, ele tem que ser uma pessoa capaz de delegar com clareza e de fazer com que o time performe no foco da estratégia. Então, se eu entrego uma tarefa para o meu designer e ele simplesmente fala que recebeu uma demanda para criar uma arte e está aqui a copy, é isso, eu tenho um gestor de tarefas, eu não tenho um gestor de projetos, né? Então, essa é uma demanda incrivelmente defasada no mercado,
que 99,9999, para não falar 100%, dos grandes players, dos players que estão em ascensão, dos pequenos players, precisam de um gestor de projeto. Essa, essa, esse cargo deveria ser o cargo mais abundante no mercado, né, de grandes salários. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma formação que foi capaz de criar pessoas com esse nível de clareza, esse nível de excelência na execução, sabe? Então, de certa forma, o plano V ele também serve para aquela pessoa que quer se tornar um gestor de projetos fora da curva, que quer gerar esse resultado para o mercado e que quer se destacar, né, como entrega. O que eu quero dizer aqui é que toda vez que você for lidar com a sua equipe, seja você, né, como dono, que ainda é o líder da sua equipe, a equipe de base, de produção, ou se você já tem um gestor de projetos, não importa. O que você tem que focar é: a minha equipe precisa entender os fundamentos de um lançamento, precisa entender a responsabilidade dela, precisa saber a importância dela dentro do projeto e o objetivo a ser conquistado para cada coisa que ela faz. Então, o designer tem que ter a clareza da importância do trabalho, do objetivo e por que o que ele está fazendo é importante e é relevante para o resultado lá na frente. É assim que você vai conseguir fazer com que o seu time esteja presente para a execução, porque a palavra é essa mesmo, é a presença da pessoa na hora de fazer. Porque quando a gente começa a ter um time que está no automático, né? Ah, tem que fazer criativos. Ah, então tá, vou fazer os criativos aqui. As pessoas, elas têm um costume de entrar no automático, até a gente, tá? Todo mundo aqui tem uma predisposição de entrar no automático. E a gente tem que estar o tempo inteiro puxando para sair do automático, porque quando entra no automático, perde a criatividade, perde o senso de excelência, deixa de olhar para as coisas importantes. Então, o backlog, ele vai trazer esse direcionamento. É como se você, como dono do seu negócio, estivesse onipresente na sua empresa, porque, eventualmente, você não vai conseguir conversar com todo mundo, você não vai conseguir estar presente 100% com toda a sua equipe. E quando você começa a trazer líderes, isso ainda é mais evidente, porque os líderes começam a ter o contato direto com a sua equipe, e aí, se você não cuidar, você vai perdendo a essência da empresa, porque a essência da empresa é você. Você como estrategista, você como dono do negócio, você é a essência da empresa, né? Então, o backlog, ele protege, de certa maneira, essa essência porque o que está ali são as palavras, né, do estrategista ou as suas palavras. Então, o backlog que eu vou abrir aqui agora para vocês, que é o que vocês vão ter acesso, não foi criado por ninguém, né? Foi criado por mim. Então, tudo que está lá são as minhas palavras, é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que tem que ser feito, né? E a ideia é que aquilo ali ainda não está perfeito, né? Toda vez que eu volto ali, eu quero adicionar mais coisas. Eu preciso adicionar sim, porque a gente está em constante evolução. E essa evolução, né, ela faz com que você melhore a sua percepção estratégica e os próprios problemas do lançamento no dia a dia trazem insights, inputs para você acrescentar no seu backlog, tá? Então, fazendo um resumo básico do que a gente viu até aqui, é que assim, todos esses problemas de a equipe não faz o que tem que fazer, a equipe pergunta a mesma coisa, a equipe erra as mesmas coisas, quando entra alguém novo na equipe, tem aquele trabalhão para a pessoa se adaptar, é por falta de documentação de processos e por falta de delegar corretamente, né? Que é ou você delega corretamente, ou o seu gerente de projetos aprende a delegar corretamente, senão vocês vão estar sempre errando as mesmas coisas, sempre nessa roda de rato, né?
Então, essa é a grande diferença entre um checklist e um backlog, tá bom? Vamos começar aqui mostrando isso na prática. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder ver. Bom, o que acontece? Aqui na V, a gente já testou várias ferramentas de gestão de tarefas, né? Hoje a gente usa o ClickUp. Ellen, eu preciso necessariamente usar o ClickUp? Não. Você pode escolher outra ferramenta que fizer mais sentido para você. Tem várias no mercado. A única ferramenta que eu acho que foi uma das mudanças mais evidentes, assim, quando a gente fala de gestão de tarefas do plano V antigo para esse, é que a gente usava o Trello, né? E aí, com esse amadurecimento, a gente viu que o Trello não é a ferramenta mais indicada realmente, tá? Então, o Monday é legal, o ClickUp é legal, só o Trello que hoje a gente não recomenda, né? O Asana é legal, então, assim, eu não vou ficar indicando ferramenta, porque isso é muito individual, né? É o que mais faz sentido, mas qualquer ferramenta, inclusive o Trello, só que o Trello não é o ideal, né? Mas a partir do ClickUp, Asana, Monday, todos esses assim que são mais parecidos, vai funcionar. E tudo que a gente, todos os nossos processos, eles entram aqui nas ferramentas. Então nessa ferramenta, então a gente tem a pasta, né? De rotinas, de manuais, de documentação, enfim. E a gente tem um lançamento, então, o nosso backlog do lançamento base. O que é o lançamento base? É o lançamento que a gente usa como base, como estrutura principal para todos os nossos lançamentos. Então, mesmo que eu pegue uma pessoa do zero, que não tem audiência, ou se eu pegar uma pessoa grande, com 2, 3, 10 milhões de seguidores, eu vou utilizar essa base de lançamento, tá? Que é o que eu acredito que funciona e o que eu acredito que a gente consegue ter mais assertividade, tá? E puxar esse resultado. Então, a gente aqui, como agência, a gente tem a gente tem algumas características, né? Inclusive, eu falo isso no plano V3.0. Encontre a característica que você tem de diferencial, para que você comece a usar isso como posicionamento, né? Então, você se posiciona através da característica que você tem. Então, ok, a gente sabe já que uma das características da agência V é a própria organização. Então, eu estou sempre falando do processo, da organização. A organização me dá poder de execução, então as pessoas sabem que a gente faz lançamentos rapidamente, a gente consegue pegar um projeto e abrir o carrinho em 45 dias, em 60 dias. A gente tem a entrega num nível de excelência, a gente tem essa característica. Só que uma outra característica dos nossos lançamentos é justamente a característica de escala. Então, a gente sabe pegar um resultado X e transformar esse resultado em 2, 3, 4x. Por quê? Porque a gente utiliza uma base, um fundamento essencial, que é o fundamento de crescer a audiência, de preparar uma audiência qualificada para poder lançar. Então, a gente nunca vai pegar um expert e vai voltar e vai direto para o lançamento dele, mesmo que seja um especialista grande, mesmo que seja alguém com milhares de seguidores. A gente sempre tem esse período de criação de base no nosso lançamento. Então, essa é uma peculiaridade, porque o expert, ele não quer que alguém vá lá e saque da audiência, né? Eu vou pegar ali o que ele construiu de audiência qualificada, vou fazer um lançamento e depois é isso aí. Não, ele quer alguém que faça essa manutenção, que faça a oxigenação da base para poder lançar. E porque a gente tem esse olhar de um olhar estratégico de construção de base qualificada, a gente consegue também ter uma performance muito maior, uma média de conversão mais alta do que a média de conversão do mercado. Então, de maneira geral, a gente vai ter um ROAS maior, a gente vai ter um lucro, uma margem de lucro melhor, a gente vai ter melhorias em todas as fases do lançamento e a gente vai construir um ativo para o especialista que independentemente de ser uma prestação de serviço ou de ser uma parceria, uma sociedade,
a gente está sempre crescendo essa base do expert, né? Então, ele tem outros benefícios ali a partir desse crescimento de base, tá? Então, não importa quem é o especialista que a gente está pegando no momento que a gente está lançando. Todas as nossas estratégias vão passar por esse fundamento de crescimento de base, tá? E aí, a gente tem tudo isso documentado aqui no nosso backlog, né? Que é o backlog que vocês vão receber. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem um processo aqui de execução que tem uma primeira etapa, que é a primeira etapa de preparação, né? De pré-preparação. Por quê? Porque todas as vezes que a gente começava um lançamento, antes de ter isso, eu identificava que a gente tinha os mesmos problemas. Ah, o copywriter escrevia e voltava muito do expert, né? Então, quando eu era copy, voltava menos, mas quando a gente tinha um copy, voltava um pouco mais. Social media também, né? Não era tão assertivo, a gente fazia um monte de conteúdo, mas o expert reprovava uma boa parte dele. Então, a gente tinha que sempre produzir muito em volume para que a gente tivesse, assim, de 20 conteúdos, ele aprovasse 15, 13, 10. Então, a minha primeira solução foi, eu produzo em volume, né? A gente tinha refações do designer. Aí eu falei, não, tem que ter alguma forma mais inteligente de sanar isso, né? De otimizar, de mitigar esses erros, que são erros que acontecem em todo lançamento. E a gente conseguiu isso com essa preparação do lançamento. Então, tem uma aula que eu passo por tudo isso, agora eu vou mostrar o backlog no detalhe, para vocês se conectarem. Essa preparação é justamente quando toda a equipe cria uma base, então a gente forma uma base necessária que vai ser aprovada pelo especialista para depois a gente fazer uma execução assertiva, tá? Então, todas as vezes que eu começo um projeto, a gente passa por essa base que vai de 5 a 10 dias mais ou menos, e depois disso, a gente vai para as próximas fases do lançamento, e isso traz para a gente uma velocidade muito grande, porque o expert já aprovou a base, e tudo vai ser criado a partir dessa base. E aí, a gente tem muito menos refação, muito menos problema e é mais gostoso o processo, né? O especialista ele fica mais seguro, ele tem uma percepção maior de profissionalismo da nossa parte, né? E ele consegue ir confiando no processo ao longo do caminho. Então, eu mostrei para vocês que a primeira coisa que eu faço é definir estratégia. Quando faço a curadoria de um projeto, estou negociando com algum especialista, eu faço o processo de curadoria. Então, antes de fechar, né? Antes de fechar com qualquer expert, eu fiz a curadoria. E lembram que a curadoria passa pela análise do nicho, passa pela análise do avatar, das dores. Eu vou olhar o que esse especialista já fez. Então, eu tenho uma base antes mesmo de fechar. Quando eu vou negociar com o meu expert, e quando eu vou mostrar para ele ali nas primeiras reuniões, eu já levo algumas ideias de estratégia, né? De coisas que eu identifiquei que ele faz ou que ele não faz, pontos de melhoria, coisas que eu faria se eu pegasse aquele projeto. Então, antes mesmo de fechar, eu já mostro para ele basicamente a minha visão estratégica. Eu não me importo muito se eu vou fechar ou não com ele. Ah, Eli, mas e se ele não fechar, ele leva a sua estratégia? Pode levar, não tem problema, né? Eu não me apego a isso. Só que por que que essa parte da negociação é importante? Porque quando a gente fecha o contrato, eu já tenho ali a maior parte da estratégia validada, porque eu já fiz essa reunião com ele. Eu já discuti muitas coisas que eu faria, que eu não faria. Eu já identifiquei pontos de melhorias desse especialista. Então, quando a gente fecha o contrato, que eu começo a trabalhar no lançamento, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente a definição da estratégia, que é quando eu crio um mapa mental, né, com todas as fases, e é quando eu vou trazer o preenchimento do blueprint. Então, por que o blueprint? Porque no blueprint eu vou inserir todas as informações, né? Então, aqui tem um checklist de blueprint, né?
eu vou inserir todas as informações principais daquele lançamento, né? Então, eu vou definir a data, eu vou mostrar quais são as principais dores que a gente vai bater, a promessa principal, a big idea, as objeções. Como estrategista, eu vou trazer essa primeira leva aqui de base, é, porque eu já fiz uma pesquisa e agora é a hora de colocar isso, né, oficialmente dentro da minha estratégia. Esse blueprint aqui, quem trouxe para mim foi o Vini, né, que hoje é um dos parceiros da nossa agência. Então, faz parte, a gente não vai entrar no Scrum dentro do plano V, né, porque, enfim, é uma metodologia separada, mas faz parte do nosso backlog. E aí, o Vini inventou a hashtag, né? O Blueprint me protege. Por quê? Porque quando eu escrevo tudo isso daqui e eu vou colocar um dia de trabalho aqui, o que que eu faço? Eu estou fazendo um download da minha cabeça, e aí, quando o meu time ele tiver dúvida, quando o meu time quiser esclarecer, ao invés de eu receber uma enxurrada de perguntas todos os dias, o meu time vai consultar aqui. E não que seja proibido me fazer perguntas. Não é isso, porque eles podem me fazer perguntas quando eles quiserem. Mas às vezes são coisas muito bobas, são coisas, pequenos detalhes, são coisas que não precisa ter esse leve e trás, sabe? Que vão deixar vocês muito atolados. Então, esse, inclusive, é um exercício muito legal, né? Um exercício de simplesmente começar a mapear quanto do seu dia você está levando, né? Quanto tempo está levando aí para você ficar só no leve trás com a sua equipe, respondendo dúvidas, respondendo perguntas, conversando, lembrando as pessoas que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você está com um tempo, né, alocado para isso, um tempo grande, é porque você não está documentando os seus processos corretamente. E eu, como dona do meu negócio, como CEO da agência, como estrategista, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter tempo para pensar no meu negócio, eu não tenho que ficar colocando o meu tempo para responder perguntas que são simples. Então, quanto mais informação você puder colocar aqui, melhor. Por quê? Porque isso vai te proteger, né? E aí a gente faz um mapa mental. Deixa eu ver se eu tenho esse mapa mental aqui. Vou abrir o mapa aqui rapidinho para vocês verem. Por que que eu gosto de fazer o mapa? Porque é no mapa que eu coloco todas as fases do lançamento, né? E é lá que eu dou as diretrizes principais do funil. Então, como estrategista, eu faço o blueprint e eu faço o funil. Eu sou a estrategista do funil dos meus lançamentos, tá? Deixa só eu abrir aqui um mapa de um dos lançamentos que a gente está fazendo. E não é nada, gente, meu Deus, esse mapa aqui é um negócio. Não, é realmente mostrar para a equipe o funil do lançamento. Deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil. Então, ó, esse aqui é um mapa de um lançamento que a gente está executando agora. Eu simplesmente tenho todas as fases nesses quadradinhos, e quando eu entro em cada fase, eu tenho exatamente o funil que eu quero. Eu não sou uma grande fazedora de mapas, né? Não faço aqueles mapas bonitos. Mas, gente, eu sou a pessoa da objetividade. São os quadradinhos e o que eu quero fazer. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando a fase de pré-PPL, né? A fase de distribuição. Então, beleza, distribuição de conteúdo, topo e meio de funil, 100K seguidores até novembro, investimento, R$ 100.000, início, dia 4. O que que eu quero fazer? Um e-book, eu quero trazer um bastidor, quero fazer uma lista de espera. Então, eu tenho aqui um mapinha mental de exatamente como é a minha estratégia para esse lançamento, né? Tudo isso daqui está lá no backlog, vai virar o backlog depois, né? E aí eu vou passando fase por fase. Por que isso? Esse aqui é o mapa mental que eu entrego, que eu apresento para o especialista, né?
tem todas as datas, tem as metas que eu quero, né? Conversão que eu quero. Opa, o que eu fiz aqui? A conversão que eu quero, quantas vendas, enfim, tem tudo aqui, tá? Mas o que que eu faço com esse mapa? Eu vou entregar esse mapa, eu vou apresentar esse mapa para o expert. Então, eu crio a estratégia, faço o backlog e o mapa mental, ok? E aí eu vou ter a minha primeira reunião com o especialista, que é depois, né, do início do lançamento, que é justamente a reunião para aprovar essa estratégia. Então, eu aprovo primeiro com o especialista, para depois apresentar para a minha equipe. Por quê? Porque eu quero que o especialista tenha total segurança da estratégia e não fique mudando tudo no final, né? Ou no meio, ou durante o lançamento. Então, quando você tem esse problema, ai, meu expert dá pitaco em tudo, ele quer mudar tudo, toda hora ele vem com uma ideia. Ele não está seguro com o que você está fazendo, né? E ele não tem clareza do que vocês estão fazendo no lançamento. Então, essa reunião, ela me traz essa clareza. Então, sempre, como estrategista, eu vou criar o backlog, desculpa, eu vou criar o blueprint e vou criar o mapa mental, tá? Aí, nessa fase de preparação, eu faço essa aprovação com o expert e aí eu faço uma apresentação de tudo isso para a minha equipe. E aqui vem uma coisa muito importante. Toda, toda reunião é para o time inteiro participar. Então, a reunião que eu estou com o expert aqui, beleza, sou eu e o expert, mas essa reunião de apresentação é para todo mundo participar. O videomaker, o designer, qualquer pessoa que você tiver na sua equipe vai participar. Porque eu quero que até o estagiário entenda o processo de lançamento. Entendeu? Todo o funil. E aí eu já tenho a aprovação, porque na reunião com o especialista eu mostrei o backlog, desculpa, eu mostrei o blueprint e o mapa mental. Agora é hora de apresentar para o meu especialista. Quando eu apresento para o Ai, gente, desculpa. Agora é hora de apresentar para a minha equipe. Então, vamos lá de novo. Uma vez que eu apresento a estratégia para o meu expert, então eu mostro o blueprint e o mapa mental, ele aprova, é um momento que a gente troca ali, né? Então ele pode fazer sugestões, ele pode fazer mudanças, a gente chega num senso comum. Aí sim eu vou apresentar para a minha equipe. Então, eu vou apresentar o mesmo blueprint e o mesmo mapa mental. Minha equipe sai de lá sabendo o que é para fazer, tá? Aí, o meu gerente de projetos, ele precisa, a partir dessa apresentação, criar o backlog do projeto específico. Por quê, gente? Porque esse daqui, o backlog que eu vou mostrar para vocês, é o nosso backlog base, é o lançamento base, é a base de tudo. Só que, eventualmente, eu posso fazer algum ajuste nos meus lançamentos, né? Então, por exemplo, eu posso inventar uma isca diferente. O meu gerente de projetos, ele vai acrescentar as coisas para os lançamentos e ele vai personalizar, tá? Que personalização é essa? Quando a gente sobe o backlog, eu tenho vários links que estão ali dentro do meu Drive, que são os links dos formulários de criação. Então, por exemplo, se eu entrar aqui nessa fase e, sei lá, aqui, ó, criativos PPL, tá? Então, olha a diferença do checklist para o backlog. Aqui eu tenho um direcionamento. Então, ó, produção dos criativos para captação de lead. Essa é a fase mais importante do nosso lançamento. Precisamos investir energia para que a nossa captação seja bem sucedida. O copywriter tem a responsabilidade principal antes do gestor de tráfego, porque aqui é assim, de atingir as metas de captação. Utilizaremos a técnica dos ângulos. Então, qual que é a técnica? A gente elenca 5 ângulos, para cada ângulo a gente faz 3 abordagens, para cada abordagem a gente faz no mínimo 2 formatos. O meu copywriter já sabe que é assim para criar os criativos. Só que eu tenho um link, ó, link do formulário padrão. Quando eu abro esse link, eu tenho o formulário de captação desses criativos. E aqui eu tenho o briefing. Então,
Por que que o copywriter ele vai escrever com mais assertividade, mais rapidez? Porque eu não jogo a demanda para ele e falo assim, escreve aí os criativos, se vira, entendeu? Não, eu tenho um padrão já. Eu tenho aonde que tá, eu tenho o status, a responsável, o CTA, qual que é o tipo, oportunidade, curiosidade, convite direto, eu posso adicionar mais tipos aqui. E eu tenho conteúdo. Então, aqui ele vai escrever o conteúdo, entendeu? Tá? Então, eu vou tendo aqui, ó, um documento gigantesco de criativos que vai até, enfim, né? Geralmente a gente cria muito mesmo, tá? Então, ele já tem isso. E isso daqui é um backlog. Porque quando o meu copywriter ele recebe essa demanda aqui, essa demanda tá clara. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que usar essa técnica, ele já sabe usar essa técnica, e ele tem o formulário. E dentro da demanda, então, essa aqui é uma demanda geral, né? Dentro da demanda eu tenho as tarefas. Então, eu tenho a tarefa copy, criativos de captação. Depois, eu tenho a tarefa artes, a tarefa gravação do expert, eu tenho a tarefa edição. Por quê? Porque quando o meu gerente de projetos, que é a pessoa responsável por criar o backlog, for criar o backlog, após essa reunião, ele vem aqui, ó, e ele vai simplesmente transformar isso daqui, né, em uma, ele vai mover isso daqui para dentro do nosso backlog, entendeu? Basicamente é isso. Então, qual que é a questão aqui? Eu não quero que em toda reunião o meu gerente de projetos crie um backlog do zero, porque ele demoraria dias para fazer isso daqui. Ele vai criar o backlog a partir do modelo que a gente tem. E aí depois ele vai duplicar esse modelo para dentro da pasta do expert. Olha aqui os experts aqui, ok? Então, esses são os projetos que a gente está fazendo nesse exato momento, ok? Então, ele duplica, entra aqui no lançamento, e aí ele vai personalizar, né? Esses formulários, ele já tem, a gente já tem padrão. O que eu pedir a mais, ele vai personalizar aqui, tá? Então, de acordo com a nossa reunião, ele tem todo esse direcionamento. Só que quem que fez essa base, essa primeira base? Eu. Eu que sentei a bunda aqui e criei. Por quê? Porque isso daqui não está na cabeça do meu gerente. Meu gerente não é estrategista, entendeu? O meu gerente não é estrategista. Então, ele pode até aprender a estratégia, ter noção da estratégia, mas não é ele que é o estrategista. Então, um dia eu precisei sentar na frente do computador, fazer tudo isso daqui, criar esses formulários todos aqui, pensar em como organizar, que é o que vocês vão receber, porque vocês entraram no plano V. Então, sempre tem essas duas formas, né? Ou você cria do zero, ou você entra no plano V, ó, a propaganda, ou você entra no plano V e recebe, né? Só que aí, o que que acontece? Eu não quero simplesmente que você entre aqui e só pegue o que eu fiz. Porque às vezes você tem uma baita de uma visão estratégica e você pode saber outras coisas que eu não sei, você pode ter uma peculiaridade, entendeu? Que, cara, às vezes você vai acrescentar coisas aqui que eu não tenho. É isso, entendeu? Então, o que que eu quero dizer? É que você vai melhorar o seu backlog, você vai melhorar os seus formulários. Entra com um olhar crítico mesmo, para tentar achar a gap que a Ellen Salomão viu aqui, entendeu? Porque os processos, eles são coisas vivas. E aí, qual que é a ideia? Com certeza, gente, é fato, é uma certeza absoluta. Isso daqui está assim hoje, daqui 6 meses vai estar muito melhor. Porque a cada lançamento que eu faço, eu venho aqui e melhoro, e acrescento, e vou dando meu toque. Aí, cada problema que acontece, eu venho aqui, melhoro, acrescento, vou dando meu toque. E se você tiver a sorte, a bênção de achar
um bom gestor de projetos, um bom estrategista, que ele entenda a importância disso e ele realmente entre nessa vibe com você, melhor ainda, que você tem sempre uma pessoa te ajudando a alimentar, né? Então, isso aqui é uma alimentação o tempo inteiro, tá? Beleza, bora lá. Então, show de bola. Eu tenho isso para cada uma das fases do meu lançamento. Eu não, hoje é impossível eu passar cada uma das fases, gente, cada tarefa. E também seria totalmente desnecessário. Por quê? Porque se você entra aqui, ó, sei lá, vou entrar no setup de copy. Você entra no setup de copy, tem a minha explicação. Tá aqui. Se eu fosse dar uma aula sobre isso, eu falaria a mesma coisa. Então, tá, o objetivo principal é a integração do copywriter com o projeto. Porque o que eu quero no setup de copy? Eu quero que o meu copy faça um estudo antes de começar a escrever. Não quero que ele escreva aleatoriamente, entendeu? Então, ele entra aqui, ele sabe o que ele tem que fazer, ó. Ele vai estudar isso daqui, o nicho, avatar, as dores, o produto. E ele vai analisar o histórico dos lançamentos, e aí, a partir disso, ele vai agregar no blueprint que eu já fiz. Então, ele tem uma base de headline, ele tem as variações de promessa. Então, de uma promessa que eu crio, né? Eu sempre vou criar a primeira promessa. Ele vai me trazer as variações, 3, 4, 5 variações de promessa, né? Porque a minha copy hoje, ela é maravilhosa, ela é uma copy sênior, muito boa mesmo. Só que o coração da copy, né, é meu ainda, né? E vai continuar sendo, tá? Mas o que ela faz? Ela transforma a base que eu criei em outras coisas para a gente testar. Então, o teste AB das páginas que a gente faz vem das variações de promessa que ela já fez, porque ela já tem toda uma base, ela já fez todo um estudo. E aí, se eu tenho um copywriter júnior e eu estou treinando ele, é claro que isso daqui vai fazer com que ele cresça mais rápido, né? Então, nessa fase de setup, por exemplo, se eu entrar aqui no de tráfego, eu sei que o meu gestor de tráfego precisa é, preparar os gerenciadores para a gente começar a subir as campanhas quando chegar a hora. Então, ele vai trazer, ó, tem um manual, solicitar os acessos. Eu sempre solicito acesso com o e-mail do gestor e o e-mail de backup da agência. Eu gosto de ter sempre 2 acessos aqui. Checar todas as configurações. Quais são as configurações básicas? Tá aqui que ele tem que fazer, entendeu? Então, a gente tem sempre aqui um direcionamento claro do que é para fazer. Mesma coisa, ó, o web designer vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, ele tem um setup. O que que acontece? Ele vai lá ver se precisa comprar o domínio, comprar hospedagem, fazer não sei o quê, blá, 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 entendeu? Então, a gente vai adicionando as coisas no backlog. De repente, aconteceu um problema com o servidor que o web designer identificou que tem que fazer alguma coisa a mais. A partir de agora, ele vai lá e ele mesmo coloca aqui, tá? Identidade visual. Então, isso daqui é uma coisa que eu falei na aula que ajuda muito, né? Todo lançamento a gente criar uma identidade visual padrão. O especialista ele aprova essa identidade visual para que todos os lançamentos, todas as peças que a gente for fazer dentro desse lançamento já tenham um direcionamento de arte, a gente não fique com aquela, né, aquela coisa de ah, volta, não gostei, faz de novo. Não, então a gente cria um layout padrão que está bem pesado, eu ia mostrar aqui. Então, a gente tem esse modelo, no backlog tem o modelo para vocês, né? Que para vocês passarem para o designer e ele pode seguir o padrão. Então, a gente vai criar um conceito da campanha aqui, né? Nossa, gente, acho que trava. Então, a gente cria logo do evento, traz as cores, as fontes, né? O que que a gente vai inserir aqui de identidade visual, tá? Já faz uma pré-aplicação. Cara, quando o especialista recebe isso daqui, ele fala, nossa, era tudo que eu precisava, tá claro, eu sei o que que é, o conceito fica claro na cabeça dele. Só que, beleza, vocês estão recebendo 3 modelinhos aqui que vão ajudar vocês a entregar para
um designer que é júnior, mas ele vai saber, porque agora ele tem um norte, tá? Para criar. Ele vai saber definir uma fonte, definir as cores, e ele não vai ficar perdido na hora da criação, porque uma vez que o especialista aprova isso daqui, você está mais livre para criar, né? Então, pode ser, a Ana falou, um mood board, né? É um mood board, né? As referências. Então, você traz clareza, mas que tá pesado aqui para vocês verem. Vou fechar. Bom, o que importa é que vocês têm aqui 3 referências para vocês criarem, tá? Acho que não vai dar para abrir esse aqui, não. Esse aqui é do Sandro. Ah, foi. Tá? Então, mesma coisa. A logo, cores, fonte, algumas aplicações. É isso, tá bom? Beleza. Então, essa fase de preparação, ela é importante por conta disso, porque tudo que a gente vai fazer aqui vai virar uma base para a gente ter assertividade na hora de criar as outras fases, tá? Qual que é a filosofia principal aqui para a gente? É que a gente sempre vai criar os materiais seguindo uma ordem de produção. A gente sempre vai criar esses materiais respeitando o funil. Quer dizer, eu não vou criar a página de vendas antes de ter toda a parte da captação preparada. Então, por isso que dentro do backlog é separado por fases, tá vendo? Ó? Então, eu tenho a fase de preparação, eu tenho a parte de lista de espera, porque a gente sempre cria uma lista de espera e deixa fixado, né? Enquanto eu não abro o carrinho, eu vou. Porque pensa pela lógica, né? Eu estou construindo primeiro uma base. Então, todo lançamento vai passar pela pré-PPL, onde eu construo uma base, PPL, que eu construo a lista, o evento e a abertura de carrinho. Se eu estou construindo uma base nova, eu quero que essa pessoa entre no meu Instagram, consuma o meu conteúdo e já tenha consciência do meu produto. E qual é a melhor forma de criar consciência no produto? Tendo uma lista de espera. Então, eu tenho a lista de espera na bio, que se essa pessoa clicar ali, ela já vai saber tudo que é do produto, inclusive preço, tudo. Eu gosto de antecipar tudo, tá? E eu vou gerar uma consciência nessas pessoas que esse produto existe. Eu vou ter um termômetro da eficiência dessa comunicação, porque, claro, se eu estou fazendo meu conteúdo bem feito e eu estou vendo que as pessoas estão entrando na lista de espera, é porque o meu conteúdo está fazendo o trabalho dele, né? E eu vou ter a oportunidade de aquecer essas pessoas. Então, eu vou mostrando aqui, né, toda a pastinha dentro do backlog tem a explicação do que é e por que aquela fase é importante, né? Para a gente sempre reforçar isso. E as tarefas. Dentro de cada tarefa, eu tenho as subtarefas, tá? E aí eu vou fazendo isso para cada fase. Então, eu tenho preparação, lista de espera, pré-PPL, então, que é a fase que a gente vai construir a audiência, tudo que precisa, né? Então, a criação de todos os conteúdos, a distribuição, a preparação disso, o PPL, que é a parte da lista. Então, eu tenho duas listas de produção aqui para o PPL, né? Quando eu estou construindo a lista e 7 dias antes, que é a minha antecipação do evento. Então, tá aqui, ó. Atenção, esse é um ponto alto do lançamento. 7 dias antes do evento, do lançamento, iniciamos a antecipação fazendo contagem regressiva. O objetivo dessa fase é gerar expectativa nas leads, fazendo com que elas confirmem sua participação. Para atingirmos esse objetivo, precisamos ser bem intencionais. Quando eu entro aqui, por exemplo, nos criativos, eu tenho aqui produção dos criativos. Utilizamos a seguinte base: criativos de contagem regressiva a partir do dia 7, então 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Criativo que transmitam o impacto do evento, então eu vou falar do tamanho do evento, quantas pessoas estão, quantas pessoas foram impactadas, eu vou falar se tem sorteio ou não, eu vou falar se tem material de apoio ou não, como que a pessoa se prepara para isso, né? Eu vou trazer prova social do evento, do produto, do método, eu vou trazer o manifesto. O que eu vou inserir aqui são alguns exemplos para vocês, tá? Porque no nosso backlog a gente não tem exemplo, mas eu vou inserir alguns exemplos de criativos que a gente já fez em lançamentos passados. Então, a gente vai trazendo todas as fases, né? Então, o que a gente faz no evento, o que a gente faz na antecipação do produto,
na parte de vendas, no Insight Sales, até chegar aqui na execução, tá? E para cada coisa que a gente faz, então, por exemplo, sei lá, que a gente tem a preparação ainda, né, para a lista. Eu tenho, por exemplo, essa demanda aqui, que é uma subtarefa, criar pesquisa de leads. Quando eu clico aqui nessa subtarefa, eu tenho o descritivo dela. Então, o conceito é, tudo tem que ter o descritivo. Então, a pesquisa de leads é fundamental para a verificação da qualidade da base. A partir dela, fazemos análises importantes para a otimização do tráfego, materiais do lançamento. Também retiramos insights para copy, bônus e oferta. Quem deve ficar de olho na pesquisa? Essas pessoas. E o que perguntar na pesquisa? Dados demográficos importantes do projeto, dados comportamentais importantes para o projeto, perguntas abertas com o objetivo de entender profundamente o que o lead precisa. Aí aqui eu tenho algumas referências. Então, se eu entrar aqui, eu vou ver a pesquisa desse lançamento da área da beleza. Então, vocês vão poder ver todas as perguntas que a gente fez para essa pesquisa, né? Mas aí vai ter que responder, tá? Então, pode responder, não tem problema. A gente fez, isso aqui são pesquisas antigas que a gente não usa mais. Para a área de crochê, para a área de advocacia, né? Para a área de relacionamento. Então, a gente deixou aqui algumas referências de pesquisas que a gente já fez, para que vocês tenham como norte, tá? Então, qual que é a filosofia do backlog? Eu tenho o checklist com todas as tarefas, o descritivo de tudo, e eu tenho a explicação da demanda. O porquê que existe essa demanda, para que aquela coisa está sendo feita, né? Como fazer aquela coisa. Então, o direcionamento de como fazer aquela tarefa específica, tá? Então, a gente vai subir esse backlog para que vocês consigam acessar. É óbvio, tem sim que fazer uma conta, né? Como é que vocês vão acessar isso aqui sem estar no ClickUp? Mas quem não quiser fazer a conta vai ter que criar o seu próprio backlog, né? Mas o que vocês têm agora? Vocês têm o conceito, o fundamento. Então, com esse fundamento, vocês estão livres para fazer qualquer backlog que vocês quiserem, qualquer estratégia que vocês quiserem. Ah, Ellen, eu fui num evento, aprendi um lançamento novo. Ellen, eu fui num mastermind, aprendi uma estratégia. Então, volta para a sua empresa e cria o backlog seguindo essa filosofia daquela estratégia, porque senão isso não sai do papel e fica só na sua cabeça. E o que acontece é que com o tempo também você vai perdendo informações do seu negócio, sabe? E aí o que é mais legal? Quando você faz primeiro o lançamento usando o backlog para um especialista, fechei agora um projeto na área sei lá, de Excel. Fechei um projeto na área de Excel, vou lançar esse especialista. Criei meu backlog, adaptei o backlog para esse projeto, adicionei todas as informações. No segundo lançamento, eu vou duplicar o backlog do projeto com as informações específicas daquele nicho. Então, eu vou criando um monstrinho dentro do ClickUp, né? Ou dentro da ferramenta que vocês quiserem, né? Eu vou criando ali um padrão de repetição, que o lançamento é um padrão de repetição. Errado é aquela empresa que faz um lançamento diferente de cada vez, né? Ah, eu vou lançar 6 vezes no ano o mesmo expert e vou fazer 6 estratégias diferentes. Está errado. Porque o que você tem que fazer? Escolhe uma estratégia, faz uma curadoria de uma estratégia e vai repetindo, melhorando os pontos, adicionando as coisas, né? Refinando as coisas, para justamente você conseguir metrificar o que está acontecendo, tá? E a questão de você ter documentado tudo isso vai te facilitar muito, você constrói um ativo muito grande, tá? Para quem não tem o ClickUp, o trabalho, gente, é simplesmente copiar e colar. Então, se você usa o Asana, você faz um perfil no ClickUp gratuito só para você ter acesso a isso daqui, né? E aí você simplesmente copia e cola. Porque é só copiar e colar mesmo. Copia a mesma estrutura e cola
cola a estrutura dentro do seu gerenciador de tarefas e copia e cola todas as informações que estão lá, as referências, tudo que está lá, tá bom? Eu quero saber se fez sentido, se vocês curtiram. Gente, bom demais. Ó, a gente vai ter outras aulas, né? Então, só para a gente dar uma recapitulada aqui, bem-vindos ao Plano V 3.0. A gente está só no começo, o que está lá é a base. A gente vai trazer as aulas ao vivo para complementar. A gente vai entrar, né? Vai subir na área de membros. Essa aula aqui com o backlog. Dentro do backlog tem todas as tarefas e tem os formulários, então vocês vão achar por aqui, tá bom? Em até 48 horas úteis, tá? E a gente vai nas próximas semanas marcando uma aula ao vivo para que a gente vá complementando o conteúdo que está lá, tá bom? E trazendo de uma maneira mais detalhada também. Acho que esse momento aqui é importante para a gente, combinado? O que eu quero de vocês é que vocês apliquem, que vocês executem, porque a execução ela vai trazer o resultado, combinado? Sim, mais 2 anos juntos. Eba, gente, obrigada. Super beijo para vocês. Um excelente pré-feriado aí, tá? E até a próxima. Combinado? Fiquem com Deus.